Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos para a aula 9 da frente C. A gente vai continuar falando aqui sobre o reino Animalia. Lembram qual foi o primeiro filo estudado? Filo dos poríferos, espongiários, né? Hoje a gente vai estudar sobre o filo Quinidária, pessoal. Quinidária significa quinídeo, urticante. São animais que possuem aquelas células que queimam. Mas eles também podem ser chamados de selenterados. Selenterados devido a uma cavidade digestória que esses animais já possuem. Cele, cavidade, enteron, significa intestino. Então, a gente chama essa cavidade de digestória ou de gastrovascular. Então, são os primeiros animais que já possuem uma cavidade digestória ligada a uma abertura chamada de boca. Lembram que porífero não tem nenhuma dessas estruturas, não tem nem órgãos, nem tecidos verdadeiros, né? Então, a gente já está num grupo mais sofisticado. Então, vamos lá, bora falar um pouquinho sobre os quinidários ou selenterados. Pessoal, esse é o grupo das águas-vivas, né? Talvez dos quinidários o mais comum para você são as águas-vivas, né? Que a gente às vezes encontra nas praias. Os quinidários são divididos em classes. Nós temos a classe hidrozoa, que é onde vai predominar as caravelas, que você observa nessa imagem aqui. A caravela, pessoal, na verdade, não é uma água-viva. A caravela, aqui, essa parte é uma bolsa de gás, é uma bolsa que flutua. Os animais são coloniais, eles estão dispersos nesses tentáculos aqui e eles têm o corpo em formato de pólipo. Nossa, prof, o que é pólipo mesmo? A gente já vai ver. Mas lembre-se então que a caravela, ela não é um animal, ela é uma colônia de animais e de animais com o corpo em formato de pólipo existentes aqui nos tentáculos. Então, na classe hidrozoa predominam animais com forma de pólipo, por isso a caravela está inserida nessa classe. Além dos pólipos de caravela, o que predomina também nessa classe são as hidras, que eu vou mostrar para você nessa imagem agora. E na classe hidrozoa, então, a gente tem a hidra também, esse animalzinho que está aqui. Pessoal, a hidra é um quinidário de água doce. Os demais quinidários são marinhos. A hidra nós encontramos ela grudadinha assim, ó, fixada em raízes de plantas aquáticas. Ela tem mais ou menos uns 2 centímetros de tamanho, de comprimento, então é visível olho nu. Se você estiver um dia num lago, andando de pedalinho, tiver planta aquática, você pode levantar e dar uma olhadinha nas raízes, você pode observar as hidras. Ela tem uma cor assim meio esverdeadinha, meio clarinha, tem os tentáculos compridinhos, olha ela fazendo um brotamento aqui, ó, lembram? Então, essa é a hidra. Então, dentro dos quinidários, dentro da classe hidrozoa, vocês têm as caravelas, os pólipos de caravelas e os pólipos de hidras, beleza? Agora a gente vai falar então da classe sifozoa, é uma segunda classe. Então, na classe sifozoa, vai ser o que predominam as formas medusas. O que é uma forma medusa? São as águas-vivas, que tem o formato aí, parecem de guarda-chuva, nessa parte gelatinosa correspondendo ao pano de um guarda-chuva, a gente chama de umbrella. Existe aqui a faringe, que nessa imagem, nessa água-viva não mostra muito bem, mas é como se fosse o cabo do guarda-chuva, se chama manúbrio, e na ponta fica a boca, tá? Então, na classe sifozoa predominam as formas medusas. A gente também tem a classe antozoa, onde predominam as anêmonas ou flor das pedras. Olha que animal bonito, né, gente? Uma coroa de tentáculos ali na parte superior. Então, na classe antozoa existem apenas pólipos de anêmonas, como nessa imagem, e os corais, que vocês observam aqui também. Os corais também são pólipos, são coloniais dentro da classe antozoa. E por último, nós temos a classe classe cubozoa, que inclui medusas bem pequenininhas. São medusas de 2 a 3 centímetros, são chamadas de vespas do Pacífico. Essas águas-vivas têm uma toxina que pode ser fatal para o ser humano porque elas desencadeiam um choque anafilático, tá? Então, dentro do filo quinidário, são essas 4 classes aí para vocês. Pessoal, vamos dar uma olhadinha o que é a tal de pólipo e de medusa? Os animais quinidários, eles podem possuir então o corpo em formato de cilindro, que são os pólipos, e o formato de um guarda-chuva, que são as medusas. Nas imagens que você viu desses animais, apenas as águas-vivas têm esse formato de medusa.
Os demais animais, os corais, as anêmonas, as hidras, eles têm o formato de pólipo, tá? Então aqui nós temos a estrutura dos quinidários, é o tipo morfológico desses animais. Quais seriam as diferenças entre eles? Bom, os pólipos são fixos quando adultos, as águas-vivas são móveis. Os pólipos, eles têm entre a camada de fora, formando a ectoderme, né, que originou a epiderme, e a camada endoderme, que originou a gastroderme por dentro, eles têm uma camada gelatinosa chamada mesogleia, aquela mesma mesogleia que a gente também encontra nos animais poríferos. Os pólipos, eles têm pouca mesogleia. As águas-vivas têm muita mesogleia, por isso que elas são muito mais moles, gelatinosas, né? Outra diferença, em relação às medusas, a boca fica voltada para baixo, rodeada por tentáculos. Nos pólipos, a boca fica voltada para cima, rodeada por tentáculos. Essas seriam as diferenças, então, com relação aí às estruturas entre pólipos e medusas. Como a gente disse a vocês, esses animais, eles já possuem uma cavidade digestória ou gastrovascular. Pensando aqui, gente, olhando na imagem, vocês percebem que não tem ânus. Então, também é um sistema digestório incompleto, tá? Vejam, porífero nem tinha sistema digestório. Esses animais já apresentam, porém, de uma forma incompleta, falta o ânus. Isso significa que quando ocorrer o processo digestório dentro da cavidade digestória, tá? Dentro da cavidade digestória, os restos têm que sair pela boca. Né? Não tem ânus para liberar, então a boca funciona como ânus nesses animais. E por falar em boca, vocês lembram lá da classificação embriológica? Esses animais são chamados de protostômios. Então o blastóporo originou a boca nesses animais. Esses animais são diblásticos, o corpo deles foi derivado de duas camadas celulares, da ectoderme e da endoderme. São animais acelomados, porque o celoma é uma cavidade que só aparece a partir do terceiro folheto da mesoderme, tá? Então são animais diblásticos, acelomados. Diferentemente dos poríferos, eles já têm excitabilidade, ou seja, eles já possuem um arco reflexo. Eles têm células sensoriais na epiderme que percebem os estímulos, transmitem os estímulos para as células nervosas que ficam mergulhadas na mesogleia. As células nervosas mandam estímulos para as células musculares e esses animais têm capacidade de contração. Então, eles já possuem, né, essa excitabilidade, essa relação de receber estímulos, processar esses estímulos e dar respostas através do afastamento, da contração do corpo ou descarregando suas células urticantes lá, que são os quinidoblastos, tá? Pessoal, em relação aos quinidários, a respiração, eles são aeróbios, é por difusão pela pele, então eles não possuem um sistema respiratório. Sistema circulatório também eles não possuem ainda. O líquido aqui também que tem dentro da cavidade gastrovascular ajuda aí na distribuição dos alimentos. Falando em sistema digestório, que é do tipo incompleto, que você já sabe, como funciona a alimentação, como eles se alimentam? Normalmente eles se alimentam de presas pequenas ou até mesmo de peixes, né? Peixes, camarões, os quinidários menores, algas, protozoários. Quando uma água-viva, por exemplo, quer se alimentar, ela descarrega seus quinidoblastos no peixe, ela envolve ele com os tentáculos, ajeita o peixe, coloca aqui para dentro da boca, vai pelo manúbrio e chega na cavidade digestória. Nessa cavidade digestória, na parede da cavidade digestória, tem as células que vão fazer esse processo de digestão. As células glandulares liberam enzimas dentro da cavidade, começa a haver a digestão desse peixe. O peixe, então, é digerido parcialmente. Os pedaços menores são absorvidos pelas células músculo-digestivas, que vão completar a digestão dentro da célula. E esse alimento, então, é distribuído para todas as células. Vejam bem uma coisa, a digestão começa na cavidade gastrovascular, então a digestão é extracelular primeiro, e depois ela se completa dentro das células, depois ela se torna intracelular, ok? Bom, numa próxima imagem agora, a gente vai passar aqui dos quinidários para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre as células urticantes. Então, quinidários, né, tem quinidoblastos, ou quinidócitos também são chamadas essas células. Galera, é uma célula modificada, você percebe aqui o núcleo deslocado um pouquinho. Dentro do citoplasma tem uma cápsula cheia de líquido, onde fica um filamento todo enrolado. Esse líquido contém substâncias, né, urticantes que causam uma coceira, uma ardência.
Na superfície da célula tem o quinidocílio, um gatilhozinho, tá? Que ao menor toque rompe-se e esse filamento vem para fora juntamente com o líquido, com a toxina. Eles utilizam-se dessas células para se defender e para se alimentar, né? Então, para o ataque deles em relação a se alimentar das presas e para sua defesa. Para presas pequenas, elas acabam aí ficando paralisadas, acabam morrendo e o animal pode se alimentar. Para o ser humano, de uma forma geral, causam aquelas queimaduras na pele, né, aqueles vergões. E lembrando só de algumas águas-vivas, como as vespas marinhas, vespas do Pacífico, que podem levar à morte o indivíduo pelo desenvolvimento do choque anafilático, tá? Então, essas são as famosas células urticantes. Uma vez que o animal liberou esse filamento, muitas vezes ficam presos na pele pedaços de tentáculos, né, pessoal, aonde estão essas células grudadas na pele. O animal refaz essas células. Tem células intersticiais que acabam se diferenciando em novos quinidoblastos. Tá bem? Vamos dar uma olhadinha na próxima imagem para a gente continuar falando dos quinidários. Nessa próxima imagem, a gente vai falar um pouquinho da reprodução deles. Galera, nós temos as hidras aqui. Bom, hidras podem se reproduzir tanto sexuadamente como assexuadamente. Os quinidários, de uma forma geral, se reproduzem sexuadamente e assexuadamente, com exceção de águas-vivas. As águas-vivas só se reproduzem sexuadamente. Então, aqui nós temos uma hidra, as células fazem mitose na lateral do corpo, formando brotinhos que se diferenciam em novos indivíduos, em novas hidras. As hidras se destacam e vão passar a se fixar num outro local, originando novos descendentes. Vejam que é uma reprodução em que um indivíduo deixa descendentes sem parceiro, sem gametas, sem fecundação. Então, bem clássico de reprodução assexuada. E esse tipo de reprodução assexuada chama-se brotamento. Os corais brotam, as hidras brotam, né? E aqui você tem a reprodução sexuada, mostrando que a hidra, né, é bem versátil também nesse aspecto. Tem os machos e tem as fêmeas. Os machos, então, portanto, aqui no caso são dioicos, né, sexos separados. O macho libera os espermatozoides, eles escapam pela parede do corpo, entre células frouxas. Os óvulos que a fêmea produz ficam bem na superfície da epiderme ali, também as células frouxas, né, deixando um pouco à mostra esse óvulo. Os espermatozoides são atraídos até lá, fazem a fecundação interna, né, cruzada, porque precisa de parceiro interna. Ocorre lá o desenvolvimento de um zigoto, esse zigoto começa a sofrer a segmentação, formando uma mórula e formando uma blástula. A partir da blástula já se diferencia num novo indivíduozinho que, determinado tempo, ele se destaca e vai passar a viver isoladamente ali. Então vejam, essa hidra aqui apresenta variabilidade genética, diferente daquela que não, aqui são clones, né? Aqui possui uma variabilidade genética. Então, reprodução assexuada e sexuada nos quinidários, pessoal. Agora a gente vai ver uma outra imagem mostrando um tipo de reprodução diferente. Nós vamos falar um pouco de metagênese. Lembra que nós comentamos que as águas-vivas só se reproduzem sexuadamente falando? As águas-vivas machos e fêmeas são dioicas. Se eu encontrar águas-vivas na praia, por exemplo, eu não consigo distinguir qual que é o macho e qual que é a fêmea, porque eles não apresentam dimorfismo sexual, são iguais por fora. Eu posso saber olhando as gônadas internas, ou seja, se tiver os testículos são machos, se for ovário é uma fêmea. Então, o macho solta seus espermatozoides, eles saem pela boca e eles vão até a fêmea. Na fêmea, dependendo da espécie, essa espécie que a gente está vendo aqui de água-viva é a espécie Aurélia, é da classe Scyphozoa. Dependendo da espécie, pode ser a fecundação interna ou externa, ela pode também liberar os óvulos. Aqui no caso foi uma fecundação interna, formou-se um zigoto, o zigoto vem para fora, o zigoto começa a sofrer aquela etapa de segmentação, tá? Formando aí a blástula, a gástrula, e aí forma-se uma larva. Vejam, gente, essa larva agora vai acontecer algo diferente com ela. Quando da reprodução sexuada originam indivíduos com larva, a gente diz que esse desenvolvimento é indireto. Essa larva chama-se plânula, ela vai fixar-se num lugar e vai começar a originar um indivíduo chamado pólipo, pessoal, pólipo de Aurélia.
É da mesma espécie, o que está mudando é só o tipo morfológico. Esse pólipo, à medida que ele vai se diferenciando, vai originando tentáculos, ele também vai sofrendo estrangulações transversais no seu corpo. Esse processo dele sofrer esses estrangulamentos, essas fissões aqui, chama-se estrobilização. E ele vai soltando discos de células. Esses discos de células são microscópicos, é um tecido, pessoal, são células microscópicas. Ele vai soltando esses discos. Cada disquinho desse chama-se éfira. Além da multiplicação que vai acontecer ali, vai começar a ocorrer uma diferenciação também, formando novas águas-vivas. E essas águas-vivas, tanto machos e fêmeas, vão voltar a se reproduzir sexuadamente, originando todo esse ciclo novamente, originando novas larvas que vão se transformar em pólipos. E esses pólipos sozinhos, vejam aqui apenas um indivíduo, vai originando várias águas-vivas. Então aqui você tem as duas maneiras de reprodução. Você tem uma reprodução sexuada entre as formas águas-vivas da aurélia, originando as formas pólipos da aurélia. Essas formas pólipos reproduzem-se assexuadamente falando. Não tem macho e fêmea, só um indivíduo, não existe produção de gametas, apenas ele se estrobiliza formando novas águas-vivas. Aqui você tem uma alternância de gerações, alternância de geração medusa com alternância de geração pólipo, alternância de geração fazendo reprodução sexuada com alternância de geração fazendo reprodução assexuada. Esses indivíduos só nascem desse jeito. Essa reprodução chama-se metagênese. Existem águas-vivas, pessoal, machos e fêmeas sempre, que se reproduzem sexuadamente sempre, que quando originam suas larvas, essas larvas formam água-vivinhas, bebês? Sim, existem espécies que se reproduzem dessa maneira. Aqui a gente está mostrando para você que algumas espécies, como a aurélia, como a obélia também, que você tem lá na sua apostila, são espécies de águas-vivas que se reproduzem dessa maneira, originando pólipos que originam águas-vivas e assim sucessivamente. Elas só nascem desse jeito, através dos pólipos sofrendo estrobilização. E os pólipos só nascem da forma ali de reprodução sexuada. Lembre-se que tanto esses pólipos como essas águas-vivas, eles são da mesma espécie, a espécie aurélia. Tá certo? Pessoal, com relação aos quinidários ainda, eu quero mostrar agora para vocês numa próxima imagem sobre a simetria desses animais. Galera, então é o seguinte, aqui você tem um pólipo de quinidário, tá? Poderia ser uma água-viva, tanto faz. Sentido oral é a parte de cima, aboral a parte de baixo. Então, sempre, a partir do momento que eu traçar um plano, sempre do sentido de cima para baixo, oral a boral, eu posso traçar vários planos, tá? Vários planos para obter metades iguais no corpo desse animal. Essas metades são simétricas, são equivalentes, a gente leva em conta apenas o aspecto externo. Sempre que isso acontecer, eu tenho a simetria radial. Então, os quinidários possuem simetria radial. Olha a diferença em relação à simetria bilateral comparando o ser humano. Quantos traços, quantos planos eu posso imaginar para o ser humano para obter metades equivalentes, metades simétricas? Apenas um. Por exemplo, é esse aqui, ó, da parte anterior até o final do corpo, plano sagital, é plano longitudinal, tá? Dividindo o ser humano em metade direita e metade esquerda. Então, exatamente aqui, né, levando em conta o aspecto externo. Se nós traçarmos um plano aqui, que divida a parte anterior para cima posterior aqui, não vai ficar igual. E se nós traçarmos um plano aqui, parte dorsal e parte ventral, também não vai ficar igual. Então, o único plano para obter metades iguais é esse. Então, por isso que no ser humano a gente diz que ele apresenta simetria bilateral. Os animais bilatérios são mais evoluídos, já tem uma cabeça, uma concentração de células nervosas nessa cabeça, já tem um sentido de deslocamento. Detalhe que não acontece com os quinidários. Por exemplo, uma água-viva. A água-viva é igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? A água-viva vai para lá, se a correnteza estiver mais forte para lá, ela vem para cá, se a correnteza estiver mais forte para cá. Por mais que ela tenha movimentos ondulantes, né, do seu próprio corpo, mas a correnteza forte acaba levando elas para um determinado lugar. Então, elas não têm aquele sentido de deslocamento, tá?
E aqui, por exemplo, um porífero. Os poríferos também apresentam simetria radial, muitas espécies, e algumas esponjas também são até assimétricas, tá? Então, radial ou assimétricas para poríferos, radiais, simetria radial para os quinidários. Galera, em relação aos quinidários, então é isso aí, né? Animais aí marinhos, grande maioria, com exceção da hidra de água doce. Os mais conhecidos talvez sejam as águas-vivas aí, forma de medusa, e os corais, né, a forma de pólipo. Os corais são os coloniais. Animais aí que você deve lembrar das características embriológicas, triblásticos, acelomados, protostômios, simetria radial. Tá? Então, dá uma olhadinha lá nos exercícios sobre tudo isso que a gente falou. Também dúvidas, deixa lá para mim nos comentários e a gente vai se falando. Fiquem bem, pessoal, e até uma próxima aula.